Bom dia, hoje são 9 de setembro de 2013, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui, amigo internauta, descobrir um erro de língua portuguesa. Estou aqui com a revista Época do dia 26 de agosto de 2013, semana passada. E aqui na página 55 da revista, 55, uma propaganda da Rede Globo de televisão. E aqui está a propaganda, ó. Leia aí. A propaganda. Eu transcrevi para o quadro o que está escrito aqui, tá? Para a gente descobrir o erro de língua portuguesa. Vou ler. Acompanhe aí. A Globo apresenta nas próximas páginas a seleção de craques que vai nos acompanhar para fazer de 2014 o melhor ano das nossas histórias, certo? Veja aí. Muito bem. Agora eu pergunto a você, internauta amigo, onde está aqui o erro de língua portuguesa nessa propaganda da Rede Globo? Onde está aí o erro de língua portuguesa? Hã? Vamos aqui, ó. A Globo apresenta nas próximas páginas a seleção de craques que vai nos acompanhar para fazer de 2014 o melhor ano das nossas histórias. O erro aqui, amigo internauta, está no emprego desta vírgula aqui. Esta vírgula não deveria estar aqui. É um erro grave. E por que é grave? Simples. Ó, vamos aqui. A Globo apresenta nas próximas páginas a seleção de craques. Então veja, a Globo apresenta, aí eu pergunto, apresenta o quê? Aí vem a resposta, a seleção de craques. Então, a seleção de craques é um complemento, está completando o sentido do verbo apresentar. Quem apresenta, apresenta alguma coisa, não é isso? Então aqui, a seleção de craques é o objeto direto do verbo apresentar. Aqui um verbo transitivo direto. Ora, a vírgula está separando o verbo apresentar de seu complemento, objeto direto. Não pode. Ó, a Globo apresenta o quê? A seleção de craques. Então a vírgula está separando o verbo do seu complemento, a seleção de craques. Então aqui está o erro. Esta vírgula não deveria estar aqui. Ou então, deveriam ter escrito assim, ó, uma vírgula aqui, ó, também. Aí estaria correto. Duas vírgulas. Diria, a Globo apresenta nas próximas páginas a seleção de craques. Aí estaria correto. Ou então, tirando as duas vírgulas, ó, também estaria correto, ó. A Globo apresenta nas próximas páginas a seleção de craques. Portanto, do jeito que estava aqui, ó, do jeito que está aqui, é o erro. Porque ninguém pode separar o complemento ou o verbo que exige aqui um complemento do seu complemento. A Globo apresenta, vírgula, a seleção de craques. Não pode. É sem vírgulas. Ou então coloca-se também uma vírgula aqui. Aí estaria correto. Portanto, aí, um erro grave no emprego da vírgula. Regra geral para a vírgula. Não pode jamais existir, vírgula, entre o sujeito e o verbo. Aqui, ó, o sujeito, a Globo apresenta. Entre o sujeito, a Globo, e o verbo apresenta, não pode jamais existir vírgula. E também não pode jamais alguém colocar vírgula entre o verbo e o seu complemento, o seu objeto direto e o seu objeto indireto, por exemplo. Portanto, aí, mais um erro de língua portuguesa. Muito obrigado.